cirurgia muito longa, demorou muito essa cirurgia dela, mas ela está já bem recuperada, graças a Deus. Então é motivo de nós continuarmos orando pelo pastor da primeira igreja batista de Primavera, que Deus continue na vida dele também, a esposa do pastor Adilson Porto, ela está bem melhor, mas ainda requer cuidado, mas a sogra está entubada. Então quando fala que está e foi entubada, o negócio é complicado, mas está nas mãos do Senhor, né? Está nas mãos do Senhor, Deus sabe todas as coisas e cabe a nós orar. Então nós vamos fazer isso agora. Agradecer também a Deus, né, pelo início da obra. A obra não vai parar em nome de Jesus. Que venha as tempestades, que venha as pandemias, mas a obra do Senhor não vai parar. Estamos com os novos projetos já tudo em dia para recomeçar. E vamos trabalhar, irmão. Né? Só nos resta fazer isso, tendo e pedindo a Deus o cuidado dele. Então vamos mandar o tamanho aí, vamos botar ali o ladrilho, o piso, ali em volta da parede, né? Para mudar o aspecto, mas a nossa prioridade vai ser o nosso templo em nome de Jesus. Então eu peço a Deus que antes de partir eu possa estar ali, pelo menos congregando ali no novo templo em nome de Jesus, tá bem? Elias, mas a Simone, vocês vão estar aí hoje à noite? Possível, né? Simone também. E vocês falam com a Aline, então, para trazer o bebê, né? Nós vamos estar orando, apresentando a Deus, e ela, após a oração, né? Ela pode ser, ou então ficar lá fora, mas né, até para a questão de preservar, né? Porque, irmão, essa pandemia, essa doença, esse vírus, que para aí, a gente não sabe se, é só velho, ok, morreu muito velho, morreu muito jovem, morreu muito velho, está morrendo criança também. Então a gente não pode bobear, e não vamos bobear, fazemos e fazendo a nossa parte, amém? Então vamos agradecer a Deus, pedir a Deus que continue com as suas mãos de misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença e te agradecemos, Deus, pelo Teu cuidado e está nos preservando. Deus, somos gratos a Ti, porque a cada momento o Senhor tem se compadecido para conosco. Visita, Senhor, cada lar, visita cada servo, Deus, cada filho, Deus, que não pode, Deus, e não foi possível se deslocar até a Tua casa. Nós temos certeza absoluta que os seus corações estão ardentes e com saudade, Deus, de podermos estar aqui nos abraçando, nos falando, nos vendo, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E que a Tua graça possa ser constante em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se os irmãos estão me ouvindo bem, sem o microfone, porque eu quero que saia bem aqui, que capte bem o áudio, porque se eu falar no microfone, o áudio espalha. O bom seria que o microfone estivesse captado ali, mas eu vou falar sem o microfone. Vocês vão me ouvir, vocês podem falar: o que, pastor? Não entendi. Repita, eu vou com o maior prazer repetir para os irmãos, tá bom? Seja muito bem-vinda, não é a primeira vez que eu a vejo aqui, né? Já várias vezes a irmã tem estado aqui, não é? Ou não? É a primeira vez? Jesus. Né? Então, tem vindo gente aqui igual você, hein? Tá bom? Deus te abençoe. É parente? É minha madrasta. A sua madrasta, né? Deus abençoe você, tá bom? Irmãos, nós vamos voltar à atividade da igreja. Quer queira, quer não. Tem alguém que não quer, e vocês sabem quem é. Não é o irmão fulano, nem a irmã ciclana. É o diabo. Ele não quer, né? Então por isso que nós estamos vivendo esse momento aí, né? Mas é um momento de acrescentar. Eu vejo isso de crescimento. Como o pastor ontem, Puter, da Junta de Missões Nacionais, ele falou: que dificuldade, até para se fazer missões. Que dificuldade. Imagine, em missões nacionais está difícil, regionais então esse papo, mundiais então mais ainda. Mas essa é a situação que nós estamos vivendo. E nós cremos que tudo isso
vai passar. Mas o livro de Neemias, ele nos mostra que nós estamos vivendo numa situação em que Neemias viveu também. E ele regaçou as mangas, foi lá e falou: olha, vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Só, irmãos, que não é da maneira que nós queremos. Existem algumas situações que, para se trabalhar, também precisa você estar apto, preparado para desenvolver um bom trabalho. E o que a igreja hoje precisa fazer é justamente isso: estar preparado, se preparar para desenvolver um bom trabalho. E nós temos um grande desafio. Estava falando com o irmão Vladimir, é um grande desafio que nós temos, mas nós não vamos parar de maneira nenhuma, ok? Livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 10 em diante. Neemias, capítulo 2, do versículo 10 em diante. Quando Sanbalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso e ficaram muito irritados, por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Assim, cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias, levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens, e não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado em meu coração, para que fizesse em Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Desse modo, saí de noite pela porta do vale e fui até a ponte do Dragão e até a porta do Esterco. Examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados, as suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo, e fui mais adiante até a porta da fonte e até o tanque do rei, mas ali não havia espaço para onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite subi pelo vale e examinei o muro. Depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam onde tinha ido nem o que havia feito, pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. E lhe disse então: veja a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais de vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. Lhe relatei também as palavras do rei. E lhe disseram: levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para esta boa obra. Quando Sanbalate, o Eronita, e Tobias, o oficial Gesem, o árabe, ouviram isto, zombaram de nós e desprezaram-nos, e perguntaram: que é isso que estáis fazendo? Quereis vós rebelar-se contra o rei? Respondi então: o Deus do céu, a quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Irmão Vladimir, ore bem alto aí, por favor, agradecendo a Deus. Agradecemos a Deus pela misericórdia, mais uma vez, por essa oração, Deus dando para paz. Agradecemos também por tudo que nós ouvimos, e tudo que vimos de Deus na tua revelação. Pedimos que o Senhor venha abençoar o céu para todos a administração, Senhor Deus, e que nós, Senhor Deus, possamos entender esse Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Irmãos, uma das coisas que nós encontramos aqui, e os irmãos conhecem esse texto, é o coração de Neemias para a obra.
assim como estão os nossos corações, né, para a obra de Deus, para a desenvoltura, para o desenvolvimento da obra de Deus. A primeira coisa que nós encontramos aqui em Neemias foi desânimo, desolação. Quando ele soube da notícia que trouxeram para ele 3 meses que já tinha passado desde que Neemias ouvira dos irmãos o que estava acontecendo lá em Jerusalém, ele começou a quê? Orar. Ele começou a pedir a Deus, a ponto do rei falar: o que está acontecendo com o teu semblante? O teu semblante não está dentro dos conformes de servir ao rei. E não podia. A coisa está ruim? Vamos sorrir, né, Fernanda? Está difícil? Vamos sorrir mais ainda. Ficou mais difícil? Vamos sorrir mais alto ainda. O povo de Deus, ele tem que ter essa característica. E Neemias, sem dúvida, ele tinha persistido em oração durante todo esse período. Tinha certamente praticado o que se chama, e que está em falta hoje, de paciência. Hoje não está fácil. Hoje a paciência está por aqui. Você está no limite da sua paciência. E quando nós falamos no limite da sua paciência, é toda a situação em casa. 13% dos divórcios hoje por causa da pandemia. As pessoas divorciaram, não têm paciência com a companheira. Quer dizer, toda a estrutura de um lar, em 6 meses que nós estamos vivendo essa pandemia, se destruturou. E nós estamos acompanhando isso aí atentamente. Quando chegou o momento exato, Neemias falou primeiro não ao rei Artaxerxes. Ele falou primeiro com quem? Com Deus. Ele falou com Deus. O rei, o poder, a supremacia terrena é depois que eu falar com Deus. Nós estamos vivendo esse momento aqui, agora, dessa pandemia, da construção parada, um momento, mas nós já falamos com Deus. Ao fato de nós falarmos com Deus e Deus mover meios, eu creio que Deus vai mover meios para que nós possamos dar continuidade àquilo que Ele nos permitiu, né, fazer. O que acontece? Uma das coisas que eu achei interessante de Neemias é que quando ele fala com o rei, aqui, impressionante isso, o rei pede: quanto tempo você vai precisar? É 1 ano? É 2 anos? É 3 anos? Não sei, é o nosso caso aqui. Quem pensava que nós iríamos construir o templo em 1 ano, já ficou desanimado. Quem pensava que nós iríamos em 3, também já ficou, desanimado. Mas o texto aqui nos fala o seguinte: e logo que ele chegou a Jerusalém, já começou a encontrar uma série de dificuldades. Irmão, nós também encontramos uma série de dificuldades. Nós encontramos uma série de dificuldades para o início da obra. Nós encontramos uma série de dificuldades no meio do início da obra. Nós encontramos dificuldade para o reinício da obra, mas Deus tem sustentado. É impressionante isso. Deus tem sido fiel para conosco. Nós não estamos devendo nada a ninguém. As nossas dívidas, né, que é o arroz, feijão, que é o costumeiro, está tudo em dia. A nossa dispensa está perfeitamente. Quem é que está fazendo isso? Deus movendo os corações. Deus tocando na vida do irmão, da irmã, para que a obra não pare. Por mais que nós venhamos ficar um tanto desanimados, não vamos conseguir, Deus fala: eu estou contigo. Os irmãos veem que no versículo 20, ele faz uma diferença aqui. Eu louvei a Deus quando, mais uma vez, passo por esse versículo e trago à memória aqueles que já partiram, mas que
está lá registrado, né, Vladimir? Me veio a memória agora, a irmã Thalita, como é o nome do irmão dela? O irmão Wilton, o irmão Carlinhos, mas quem, gente? Me ajuda aí, né? E quem? Também, né? Também. Quer dizer, mas está aqui registrado, irmão. Olha o que Neemias fala, falando aqui. Vou falar um negócio para vocês. E eu anotei aqui. O versículo 19, ele nos fala assim: quando Sambalate, o Euronite, Tobias, o oficial, Gesem, o Árabe ouviram isso, fizeram o quê? Zombaram de nós. Você pensa que não teve gente que zombou de nós, não? Pô, você vai construir isso aí? Porque sempre viram a igreja aqui no fundo, né? Pô, você vai construir isso aí? Zombaram de nós. Eu não sei se ainda não zombam, não quero nem saber. Mas isso nos estimula cada vez mais. Que é isso que estás fazendo? Quereis rebelar-se, porque era crime, né? Se você estivesse fazendo alguma coisa que não fosse em acordo e de acordo com a vontade do rei, você era o quê? Opositores, era do PT, era uma sigla qualquer. E justamente aquele pessoal, os opositores, falaram: vocês estão fazendo isso? Vou já contar para o rei. Interessante, irmão. Se você fizer uma transposição de pensamento para aquele momento, note bem, sabe o que acontecia? Fake não começou agora não, fake já começou aqui, ó. Sabia disso? De vez em quando chegava uma notícia: os assaltantes estão vindo aí. Era isso sim. Tanto é que o texto nos mostra o quê? Uma eu trabalho e a outra segura o quê? A espada. Uma vou trabalhar, vou aqui, né? E a outra espada. Outra coisa que o texto nos chama a atenção para que nós possamos enfrentar os nossos opositores, que muitas das vezes tem até dentro da própria igreja, vocês são testemunha disso, eles dormiam com a própria roupa de trabalhar. Já pensou isso? Ou macacão, uma roupa pesada, ou uma sujeira, eles dormiam com aquilo, dormiam armado. Justamente para quê? Para enfrentar os opositores. Justamente para enfrentar os fake news da época. Olha que coisa interessante, né? Até hoje tem aí fake news, né? O pessoal não aprende mesmo, né? Muito bem. Então, o versículo 19, ele nos mostra isso. Ele tinha opositores, ele tinha os árabes, ele tinha pessoas que o tratavam com desprezo, ele tinha pessoas que os tratavam com os carnecedores, eles tinham os sambalate da vida, e eles desprezavam quem? Os santos. Aí a coisa muda. Porque quem peleja por nós, irmão, não somos nós, não é a religião. Quem peleja por nós é Deus. Porque a Bíblia nos fala que o anjo do Senhor, ele acampa ao seu redor daquilo que eu tenho no livro, desde o período de Neemias. E nós temos isso. É Deus que está pelejando conosco. Vamos voltar às obras, né, o Vladimir? Estamos aí com a máquina doida para movimentar? Vamos voltar. Vamos trabalhar. Sabe por quê? Porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Vocês pensam, irmão? Vamos analisar? Vamos ser inteligentes e práticos. Vocês pensam que tem pessoas que passam aí e falam lá: olha lá a obra deles lá, parou. Quero ver isso para. Tem gente que está torcendo para isso não ir para frente. Engano. Com certeza nós vamos muito mais além. E Neemias, ele enfrentou ali algo que nós não estamos enfrentando. Eu creio, irmãos, que nós não estamos enfrentando. Falta de entusiasmo para começarem novamente a trabalhar. Eu duvido. Nós não estamos trabalhando, não é por falta de recurso, não é por falta de material humano, que é muito difícil. Não, nós estamos trabalhando porque nós estamos atendendo recomendações da Secretaria, do Ministério, do nosso governo, da saúde. Senão nós estaríamos aqui, né? Eu vim ontem aqui, olhei o irmão trabalhando e falei: sem máscara, né? Sem máscara, né? E eu falei:
porque o Senhor tem misericórdia. Guarde os teus servos, que são pessoas de idade. Entendeu? E Neemias, ele enfrentou justamente essa situação. Mas o versículo 18 nos fala assim: contei-lhe então como a mão de Deus havia sido bondosa conosco. Aqui ela está falando assim, comigo. Neemias falando, não, irmão, a mão de Deus tem sido bondosa conosco. E, pasme, muitas das vezes até sem merecer. Nós não merecemos. Nós não merecíamos. Merecíamos somente a ira de Deus sobre a nossa vida. Mas a mão de Deus, bondosamente, estava conosco. E aí o que acontece? O que ele fala aqui? Levantemos. E vamos o quê? E construamos o quê? Os muros. Gente, a mão de Deus está conosco. As mãos divinas estão conosco. Trabalho, unidade e cooperação, é isso que Deus espera da igreja. Não é nada mais. Né? Como está aí eu falei com o Vladimir, tem uns caras aí pegando dinheiro e guardando nas partes genitais, né? 33 mil fora o que acharam na casa dele. E a gente fica com sacrifício para comprar o quê? Um saco de cimento, comprar um milheiro de tijolo. Mas a obra de Deus é justamente desta forma. É Deus que tem o cuidado. É Deus que está cuidando de nós. E Neemias, ele encontrou, irmãos, aqui uma dificuldade. Falta de entusiasmo, entulho de trabalho, de material e bastante oposição dos pagãos. O Neemias não tem compromisso nenhum. Irmão, ele não está nem aí se a obra vai sair ou não. Ele não tem compromisso. Entusiasmo é quem nós precisamos fazer. Você que exerce uma liderança, você que está à frente, irmão, vamos lá, vamos trabalhar, vamos pegar firme aí, vamos ajudar. É isso. E Neemias não encontrou nada disso, mas ele encontrou coisa muito maior, que a vontade de Deus, o querer de Deus sobre a vida dele. Por isso que levou quantos dias? 500 e poucos dias, certo? 52 dias. Eu estou dando 10% de 500. 52 dias. Eu não sei quantos dias nós vamos levar. Eu não sei se é 1 ano, 2 anos, não sei. Não faço nem questão, né? Mas apesar das dificuldades, apesar dos contratempos, nós estamos caminhando bem segundo a vontade do nosso Deus. É isso que importa, irmão. Nós estamos caminhando segundo a vontade de Deus. O versículo 20 fala o quê? Respondeu então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos o quê? Bem sucedidos. Olha, eu não quero saber se fulano, Bertano, ciclano. Eu quero saber é que o Deus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos, é que nos fará sermos vitoriosos. Irmãos, política não deu certo, militarismo não deu certo, exército não deu certo, nada deu certo. Deus está certo. Você pode comprar, o governador está banido do cargo, o vice-governador também está correndo aí. Vem as eleições agora, irmão. Eu não quero saber se eles vão acertar ou não vai. Não vai acertar. Deus sim, Deus nunca erra. Deus está sempre pronto. Então, irmão, nós precisamos encarar, como diz a palavra de Deus, é zombaria, inveja, ironia, cooperação, falta de cooperação, mas nós precisamos combater com oração, com vigilância, com coragem e pelejar pelos nossos. Amém, igreja? Amém. Se é 52 dias, não sei qual vai ser o tempo. Eu sei que Deus vai nos dar e gerar recursos para que nós possamos erguer o nosso tempo em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus, agradecer que você está aqui e continuemos orando um pelo outro, que Deus possa ser engrandecido cada dia através da tua vida, da minha vida, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esse momento que estamos aqui passando. Temos certeza absoluta, Deus, que a tua palavra, ela nos incentiva a cada dia a prosperarmos,
e acrescenta cada dia em nós, Deus, o teu querer. Continue, Senhor, com as tuas mãos de misericórdia na vida da tua igreja, abençoe o teu povo, continue, Senhor, guardando, livrando. Toma, Deus, aqueles que estão impossibilitados de deslocar até aqui. Ó Deus, que em nome de Jesus nós possamos, Deus, em superar, passarmos, entendeu? Acreditando que o Senhor é que está nos conduzindo. Muito obrigado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, não esqueça, tá? Tem almoço aí. Eu acho que é R$10, né?